Olá pessoal, então agora que a gente já viu qual é a ideia original do Lean, que é de Kaizen, respeito às pessoas, e que ele nasceu lá na Toyota, e o contexto que ele nasceu na Toyota, e como que a gente até tendo um cheiro ali de como que implementa um Kaizen, a gente pode comentar um pouquinho sobre o que se tornou o Lean hoje, né? Que a gente vê o Lean como uma coisa amorfa. Será que o Lean é uma caixa de ferramentas? Será que o Lean é uma maneira de pensar? Será que o Lean é uma estrutura de gestão? Bom, hoje o Lean são essas três coisas, tá? Que a gente tem várias coisas interessantes. Então, a gente tem sim a filosofia, que é a maneira Lean de pensar. Então, essa maneira de fazer as coisas sem desperdícios, essa maneira de fazer todo mundo trabalhando junto para reduzir os desperdícios. Isso não é uma ferramenta, isso não é um sistema de gestão, isso é um princípio. Ou o princípio de gerar um fluxo, né, de valor. Então, tudo que eu estou fazendo tem que encaixar harmoniosamente para entregar valor para o cliente lá no final. Isso também é um princípio. Então, a gente tem essa série de princípios, né, que a gente chama de filosofia. Então, a gente tem os princípios do TPS, né, que são bem definidos. A Toyota até colocou lá um documento com os 14 princípios dele. A gente tem o Lean Thinking, que é essa maneira Lean de pensar, né? De novo, eu tô cozinhando, como é que eu cozinho sem sujar tanto prato? A gente tem também o foco total no cliente, o princípio de dar ao cliente o que ele quer, na quantidade que ele quer e na hora que ele quer. Então eu tenho que dar exatamente aquilo que ele quer, não tenho que dar mais nem menos qualidade. Eu tenho que dar na quantidade que ele quer. Então se ele quer comprar um carro de um tipo, eu tenho que pensar a maneira de deixar mais próximo para dar aquele um carro para ele. E lógico que isso daqui não é difícil de fazer, a gente vai ver outras coisas para tentar operacionalizar isso, mas é um princípio. E quando ele quer, se ele quer hoje, eu tenho que produzir para ele hoje, não tenho que produzir ontem e deixar no estoque, certo? E os conceitos e princípios aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu tenho também uma série de ferramentas. O que são essas ferramentas? Essas ferramentas foram maneiras que empresas ao longo do mundo, ao longo da história, boa parte delas nasceu na Toyota, tá? Mas outras empresas também contribuem com ferramentas do Lean. São maneiras que elas encontraram de operacionalizar aquilo que vai acontecer. Então, algumas famosas. O Heijun-Ka Box, né, que é o quadro de nivelamento de produção. O Kanban, que são aqueles cartões para controle da produção. O Gemba Walking, que a gente já comentou, então aquela atividade do gerente andar olhando o que está acontecendo, é uma ferramenta. O VSM, que é um mapa de fluxo de valor. A ideia do VSM é um mapa onde eu tenho os processos, né? Então eu tenho cada caixinha para cada processo, né? Então, primeiro eu preparo a roda, depois eu coloco a roda, depois eu faço não sei o quê. Então é o fluxo, né? A ideia do fluxo ali, que são as sequências de atividades. E daí eu falo, aqui tá parando o fluxo, eu tenho um estoque, aqui eu tenho outro estoque. Daí eu tento cronometrar o tempo que demora cada coisa para eu nivelar e sincronizar esse fluxo de uma maneira mais suave, né? A gente vê muitas fábricas que tem problema no fluxo, né? Então, esse cara aqui eu demoro 30 segundos para produzir uma peça. Esse cara aqui eu demoro 1 hora para processar essa mesma peça. Então, a peça que sai daqui fica esperando para entrar aqui. Isso é uma quebra de fluxo, eu tenho uma desincronização. Calculando esses tempos e calculando outras coisas como disponibilidade, né? Essa máquina aqui ela pode trabalhar para esse processo e para outros. Ou essa máquina aqui ela pode trabalhar 8 horas por dia, essa trabalha 24. Então a gente calculando esses tempos e colocando o visual no VSM, eu sei onde que eu tenho que atuar para harmonizar o fluxo. Mas, de novo, isso é uma ferramenta, é uma maneira que nós encontramos de melhorar o fluxo de valor para o cliente, certo? E o 5S, né? E outras milhares de ferramentas, SMED, que é troca rápida de ferramenta, né? Setup rápido, o 5S, o quadro, até aquele quadro de gestão à vista que a gente fala de liderança, né? Padronização do trabalho de liderança. Os próprios formulários de trabalho padrão são maneiras de formalizar aqueles princípios. Então a gente tem essa série de ferramentas. E ferramenta eu posso usar ou não usar. E, por fim, ele se torna também, o Lean, a gente pode encarar ele como um sistema de gestão. Ou seja, que é a ideia do sistema de gestão? Não é uma coisa que todos têm que participar? Do chão de fábrica ao presidente da empresa? Então eu preciso alinhar essa cabeça de todo mundo.
Eu preciso aplicar metodicamente a filosofia na estrutura da organização. O presidente da organização tem que ser um cara que pense em Lean. O presidente da seção, o diretor da seção, o gerente da fábrica, o líder de turno, o coordenador de produção, todos eles têm que pensar com uma cabeça de Lean. Obviamente que a gente faz o que a gente pode, né? Você não vai deixar de implementar alguns conceitos, algumas ferramentas sem ter o apoio lindo e maravilhoso. Mas o grosso da vantagem, né, da metodologia vem quando todo mundo está alinhado nessa filosofia de vamos fazer todos juntos, vamos dar condições para as pessoas lá embaixo pensar em melhoria. Eu também tenho que ter um alinhamento da liderança e das pessoas e equipes para fomentar e aplicar as ferramentas. Uma empresa que trabalha com Lean não tem especialista? Ele tem especialistas. Só que o especialista, ele é um cara consultivo. Ele não é o cara que vai fazer o Pareto e tentar resolver o problema. Não. Ele vai tentar, no dia a dia, convencer o maior número de pessoas na base a trabalhar do jeito certo. Ele não é o cara que vai resolver o problema, ele é o cara que vai ensinar a pescar. Né? Ele não é o cara que vai dar o peixe, ele é o cara que vai ensinar a pescar. Ele vai fomentar a metodologia. Tudo bem? Então, isso é o que o Lean virou hoje em dia. E a gente tem lindas referências sobre o assunto, né? A gente está falando do curso, então tem algumas referências adicionais sobre o Lean, se você quiser ler junto com esse curso e olhando em cima. Cada um tem uma abordagem um pouco diferente para o Lean, mas no conjunto eles dão uma visão muito clara do que é o Lean e a gente se baseou nesses daqui para fazer esse curso para você. Então tem o livro do Licker, né, que é o jeito Toyota, né, ou desculpa, o modelo Toyota, em inglês é o Toyota Way. O Licker é um professor da Universidade de Michigan que trabalhou muito junto com o pessoal da Toyota. Então ele tem os 14 princípios lá da Toyota que vão ajudar você a entender o que está acontecendo. Ele passa um a um, conversando com executivos da Toyota e esclarecendo muito bem. A gente tem também o livro do Womack Jones, que foram os mesmos caras que escreveram A Máquina que Mudou o Mundo. Lembra que eu comentei que é onde foi cunhado o termo Lean? Que eles colocaram lá, opa, me empolguei, eles colocaram esse livro lá que chama Lean Thinking, que traduz o que é o pensamento Lean. Tem o livro do Imai, que é o Gemba Kaizen. Lembra que eu comentei que eu aprendi com o mestre japonês? Foi nesse livro do Imai que ele mostra aquela dinâmica lá de solução de problemas como sendo o jeito ocidental e explica o que é o Kaizen. Nesse livro ele segue falando sobre a implementação do Kaizen e tudo mais. Tem o livro do Merman, que é outro professor do MIT, que ele trabalhou já na iniciativa de aeroespacial. Né? Esses caras são da automotiva e esse cara é da espacial. Chama Lean Enterprise Value. Né? E tem o livro do mestre Taiichi Ohno, né? Que fala ali sobre o sistema Toyota de produção, indo além da produção em larga escala. Então, o livro de 78, essa edição, onde ele vai falar como que ele pensou no sistema Toyota e como que ele foi desenvolvendo essas coisas. São lindas referências. Extraindo de toda essa literatura, a gente tem as bases filosóficas e os conceitos para a gente aprofundar na prática do Lean e no entendimento da filosofia. A gente tem os 14 princípios da Toyota, então lá, baseie suas decisões em longo prazo. O Genchi Genbutsu, vá ao Gemba para ver o que está acontecendo, Genchi Genbutsu. Esses são os 14 princípios do jeito Toyota, né, que estão lá lindamente detalhados no livro do Licker. A gente não vai seguir o curso por esse lado, a gente vai deixar isso, inclusive, no apêndice, algumas aulas explicando esses caras. Para quem tiver interesse em também conhecer isso, pode conhecer. A gente vai preferir essa abordagem que é mais simplificada para trabalhar os 5 conceitos do Lean, né? Do que coloca lá em cima, o pessoal do MIT bate bastante, né? Então, identificar o que é valor, identificar o fluxo de valor, ou seja, quais as atividades da minha empresa que entregam aquele valor, fazer esse fluxo fluir, né? Esse valor fluir, deixar o cliente puxar valor, então o cliente tem que chegar ali dentro do que as pessoas estão fazendo e deixar claro para ele o que é, e sempre buscar a perfeição. A gente fala e repete, o Lean é uma jornada, você nunca é Lean, você está sempre buscando o Lean. Porque tem algumas coisas que a realidade vai fazer a gente desperdiçar, mas eu tenho que sempre ter essa minhoquinha aí, né, falando pra gente que a gente tem que sempre melhorar. Tipo o anjinho, ele falou, você sempre pode melhorar, você sempre tem como melhorar, você sempre tem que ficar mais enxuto, focar mais no essencial. Então a gente vai seguir por aqui. Mas, antes da gente seguir,
vamos ver alguns exemplos de Lean acontecendo na prática. Então, na próxima aula, eu vou levar vocês para algumas organizações que implementam o Lean e a gente vai ver algumas das iniciativas que eles estão fazendo e entender o que eles queriam dessas iniciativas. Até mais!